Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, né? Essa semana será um pouquinho mais curtinha, porque na sexta-feira nós temos o feriado do dia 1º de maio, né? Que é o Dia do Trabalho. Mas nós vamos ter aula aí na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, tá bom? Hoje nós vamos iniciar com a nossa aula de língua portuguesa, tudo bem? Nós havíamos parado no exercício que eu solicitei que vocês fizessem sobre o poema visual. E nós combinamos de realizarmos a interpretação de texto. Então, hoje a Pro vai começar a aula corrigindo essa interpretação, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, abram na página de português 209, tá? Podem colocar o AC, se organizem aí direitinho para a gente fazer a correção. Joia? Pegaram? Legal. Fica com o lápis e com a borracha também, caso vocês precisem apagar, né? E arrumar aí alguma respostinha, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. No primeiro exercício, eu estava dizendo assim: nesse poema, as palavras foram distribuídas pela página de uma forma bem original. Que imagens elas sugerem? Então, nós vimos que o poema tinha duas imagens e que eram de dois peixinhos nadando, né? Em direções opostas, ou seja, eles não estavam nadando para o mesmo lado. Eles estavam indo em direções diferentes, contrárias, tá? Então, veja se a sua resposta foi mais ou menos isso. Então, você tem que falar o seguinte, ó. Que imagens elas sugerem? Se você, Pro, eu só coloquei dois peixinhos, eu não coloquei que eles estavam nadando em direções opostas. Não tem problema. Colocou que é dois peixinhos, acertou. Tudo bem? Depois nós temos assim: qual é a relação entre as palavras zig e zag e os peixes do poema? Então tem um motivo, por que ele colocou aí o nome zigue-zague, né? Ele quis dizer que esses nomes eram os nomezinhos dos peixes, tá? Zig era um peixinho e o zag era outro. Se vocês voltarem lá no texto, vocês podem observar que o peixinho, que é o zig, ele foi feito todo com as palavrinhas zig. E o que era o zag foi feito todo escrito com zag. Tá joia? Então, aqui você tinha que dizer que era o nome dos peixes. Segundo exercício, observe que entre os peixinhos há dois versos organizados de uma maneira bem criativa, que são esses dois aqui, ó. É por aqui, não. Qual é a intenção do autor ao organizá-los assim? Então, ao invés de ele escrever, né, as letrinhas uma ao lado do outro, uma do lado da outra, ele quis colocá-las assim de uma forma embaralhada. Por que será que ele fez isso? Então, eu coloquei aqui para vocês, para revelar a indecisão dos peixinhos quanto ao caminho a seguir. Porque, na verdade, ele quis mostrar que os peixinhos estavam perdidos, eles não sabiam qual a direção ainda eles iam. Então, por isso que ele colocou as letrinhas todas embaralhadas, tá? Se você colocar, é porque os peixes não sabiam para que direção eles ainda iam, ou eles estavam confusos em que direção eles seguiriam. Tudo isso considera a sua resposta certa. Tudo bem? No terceiro exercício, releia o final do poema e responda. A dúvida dos peixes foi resolvida? Copie um trecho do texto que confirme a sua resposta. Então, até o final do texto, não foi resolvida. Tá? Os peixes ainda continuaram em dúvida qual caminho seguir. E aí eu coloquei esse pedacinho do texto aqui, confirmando o meu não. Ó. E você tem que afirmar o seu não com uma resposta. Ah, eu propus sim. Então, você errou, porque é não. E uma parte que confirma esse meu não, diz assim lá no texto: eles sumiram no horizonte sem chegar à conclusão. Então, eles acabaram nadando, né? Sumiram no horizonte e não chegaram a conclusão nenhuma, não decidiram que caminho, que rumo seguir. Tudo bem até aí? Então, se você errou alguma, pode apagar, arrumar direitinho, cuidado, né, com o uso aí dos parágrafos, letra maiúscula, pontuações. Se você acertou, põe certinho de caneta verde. Se você errou, arruma e põe um certinho com o CG. Eu não errei, mas eu gostaria de completar alguma resposta. Completa também, para que ela fique, então, o mais organizado possível. Tudo bem, meus amores? Então, vamos continuar. Depois, a Pro pediu para vocês realizarem a lição de casa número 20. Vamos abrir lá na lição de casa número 20?
Coloque no AC na lição 20. E o primeiro exercício da lição 20, nós tínhamos que descobrir a palavra secreta de acordo com as indicações que o exercício nos traz. Então, o exercício deu várias dicas. Olha aqui para a Pro. Ele disse que a palavra secreta é oxítona e rima com emoção. É uma palavra de sílaba, ou seja, tem duas sílabas. Tem a primeira sílaba formada por duas letrinhas. E entre as palavras que restam, ela vem antes na ordem alfabética. Então, vocês teriam que levar em consideração todas estas dicas. E quando você descobrisse a palavra secreta, você faria um círculo. Eu não circulei, eu fiz um X, tá? Então, quem circulou aqui a palavra balão, acertou. Balão é a palavra secreta. Tudo bem? Acertou? Parabéns! Ótimo! Quem não chegou na palavra balão, apaga, coloca agora então o balão e põe aí o certinho com o CG. Vamos ver se o balão era mesmo? Ó, a palavra secreta é oxítona e rima com emoção. Emoção rima com balão? Rima. Ela é oxítona, balão? Balão! Oxítona. A última sílaba mais forte. É uma palavra de sílaba, tem duas sílabas. Vamos ver, ó, balão, duas sílabas. Tem a primeira sílaba formada por duas letras. Qual é a primeira sílaba da palavra balão? Isso, é o ba. Muito bem, são duas letras, é o B e o A. E aí, entre as palavras que sobraram, a gente tinha que arrumá-las em ordem alfabética. E nós percebemos que o balão, né, a letra B, perante as outras palavras, ela viria primeiro em ordem alfabética. Tudo bem? Parabéns! Aí, pessoal, vocês tinham que escolher qualquer palavra que estivesse aqui no painel, ó, qualquer palavra, duplas de palavrinhas, e fazer frases rimadas, tá? Como é que você vai saber se você acertou a frase? Primeiro, você vai verificar se você fez parágrafo, letra maiúscula e usou a pontuação adequada aí no final da sua frase, ou no meio, se você precisou por uma vírgula, tá bom? Outra coisa, você tem que ver se a sua frase está rimada, se ela tem rima. Aí eu coloquei 3 exemplos aqui, ó, para você ter uma noção. Então, se eu fosse uma aluna igual a vocês, ó, que eu poderia escrever, ó, o balão, eu usei balão e mão, então, ó, o balão caiu da minha mão. Tá vendo? A terminação é a mesma, então eu consegui formar a rima. Próxima frase, eu usei leão e mamão. O leão não come mamão. E mais uma, fiz com anão e coração. O anão ganhou meu coração, tá? Então, eu pus esses 3 exemplos para vocês terem uma ideia. Se vocês realmente conseguiram fazer, se vocês fizeram parecido, aí não precisa ser, lógico, não vai ser igual a da Pro. Mas é uma ideia, né? Para que vocês consigam aí fazer a autocorreção, tá bom? De qualquer forma, se ficou qualquer dúvida, ai, Pro, não sei, não estou conseguindo saber se a minha está certo, não entendi, assim, se a minha rimou, ainda estou com dúvida, não tem problema, tá? A gente depois vai fazer aí a autocorreção, nós estamos fazendo a nossa aula online, mas tudo que precisar ser revisto, tudo que ficou assim um pouquinho com dúvida, você pode depois me mostrar no colégio, quando a gente retornar para as aulas presenciais. Não se preocupa, Pro, olha lá e tira a dúvida de quem ficou. E também, se você tiver muita dúvida, se a sua frase está certa ou não, você pode encaminhar um e-mail para a Procil com a frase, tá? Se ficou com dúvida, aí eu olho a frase no e-mail e confirmo se ela está certa ou não. Tudo bem? Mas eu acredito que vocês consigam fazer a autocorreção tranquilo. Tá bom, meus amores? Vamos continuar então. Agora nós vamos para a próxima atividade, que é uma produção de texto. Ó, no livro de vocês é a página 210, tá? Então, abram na 210. É uma produção de texto individual, tá? Então, eu, na verdade, olha só o que está escrito aí no balãozinho. Quero lançar um desafio a você. A criação de um poema visual. Utilize o espaço abaixo para fazer o seu rascunho. Depois escreva a versão definitiva numa folha especial, disponível no encarte. Para terminar, exponha a sua criação no café com leite poético que vamos organizar.
Informe-se melhor sobre esse evento na próxima página. Então, é assim, pessoal. Nós vimos o modelo, né, inclusive a interpretação que a gente acabou de corrigir, que é um poema visual, aonde o autor ele utiliza letras, mas as letras são embaralhadas, elas formam desenhos, né? Por isso que tem esse nome, poema visual, porque além de eu usar as palavras, eu também deixo num visual diferente, tá bom? Então, o que você vai fazer? Nesse espaço, você vai fazer o seu rascunho. Por que o rascunho? Porque o rascunho é onde estou criando, às vezes eu preciso apagar várias vezes, né? Então eu posso aí soltar a minha imaginação no rascunho, escrever, apagar, arrumar, organizar, até eu achar que ele está perfeito. Tudo bem? Então você vai fazer o seu rascunho do seu poema visual. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, porque a gente só tem o do peixinho lá no livro, eu ainda estou em dúvida. Então olha que bacana, ó, eu coloquei para vocês aqui um texto que se chama A Primavera Endoideceu. Quem escreveu esse texto foi o autor Sérgio Caparelli, tá? Então, ele fez uma flor. A primavera não é a estação das flores? Então, ele pôs uma florzinha, ó. Ele escreveu palavras no texto e fez o desenho com as palavras, ele desenhou a flor. Então, começa aqui, ó. No tronco, né? No tronco não, no caule, né? No caule da florzinha, ele colocou assim, ó, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas de trás da cerca dos cílios. Bem me quer, mal me quer, 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 bem me quer, mal me quer. Tá? Então, para quem não conhece, tem um sentido aí. Ele começou a escrita do texto pelo caule da plantinha, né, da florzinha. Então ele fala: nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas de trás da cerca dos cílios. Então, é como se ele estivesse apaixonado. E aí ele ficava olhando lá, né, a pessoa que ele estava apaixonado. E antigamente, até hoje, algumas crianças já conhecem, que tem aquela brincadeira que a gente usa com a margarida, que a gente vai tirando as pétalazinhas, vai falando bem me quer, mal me quer, aí até a última pétala. Quando a gente puxa a última, se cair no bem me quer, é porque a gente faz a brincadeira falando que a pessoa também gosta da gente. E se cair no mal me quer, é que ela só gosta como amigo, ela não gosta como namorado, tá? Aí, pessoal, ele colocou no miolo da flor o zum, zum, zum da abelha que ele citou no poema, né? Que era uma figura de linguagem. Na verdade, não eram abelhas de verdade, né? Mas é como se ele sentisse os olhos dele zumbindo quando ele via a amada dele, tá bom? Então, olha que criativo, né? Ele fez um poema romântico, usando aí a brincadeira do bem me quer e mal me quer, representando essa florzinha com palavras. Esse é só um modelo, é só para vocês irem tendo ideias do que vocês podem fazer. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, mais dois, na verdade, tá? Eu coloquei um poema aqui, ó, que a gente fez em forma de coração, ó, tá vendo? É um coração. Então, o que está escrito nesse texto, né? Nesse poema visual? É fácil amar, difícil é esquecer um amor inesquecível. Então, como está falando de amor, a gente fez um coração com palavras. Tudo bem? Aqui, ó, o autor utilizou algo bem, né, parecendo um caracol, todo enrolado, ó, ok? Então, ele brincou com as palavras, ó, o mundo roda, como ele está falando de rodar, ele foi fazendo as rodas, ó, o mundo roda. Roda, roda, o tempo passa, passa as coisas, mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros, parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Então, ele termina aí, né, falando das figuras geométricas, falando que o mundo gira e muda a cada momento e brincou aí com a própria circunferência, tá bom? Então, você vai soltar a sua imaginação. Você pode fazer o seu texto em forma, por exemplo, os meninos que gostam de futebol, pode fazer em formato de bola, escrever bola, 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 gol! É uma dica, tá?
Você pode fazer, acho que eu coloquei mais um exemplo aqui, coloquei, ó, para vocês, olha que legal. Esse aqui fez em forma de pipa, aqui fez em forma de xícara com cafezinho, tá? Olha que legal isso aqui, eu vou ler para vocês. Da pipa, tá assim, ó. Lembro-me tão bem daqueles tempos, era feliz era feliz só por saber que o tinha. Brincava com ele todo dia. Jogos e brincadeiras com ele eu vivia. Só não gostava mesmo quando ele caía. De quem que ele está falando? Da pipa, né? Ela fazia um monte de coisas, ou ele um monte de coisas com a pipa. Só não gostava quando ele caía, porque aí significava que alguém tinha cortado a pipa e aí perdia a pipa. Tá bom? A do cafezinho, ó, o texto chama xícara. Ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E o cabinho da xícara, ó, é o ponto de pergunta, a interrogação. Olha que criativo, tá? Então, a primeira coisa, a dica que eu vou dar, pensem no que vocês irão falar, né? Por exemplo, eu vou falar do café, então ela pensou na xícara. Eu vou falar de um brinquedo, da pipa, então ela pensou aqui no desenho da pipa. Pensa primeiro no desenho, do que você quer falar. Aí depois você vai inventar o texto e vai fazer o modelo do seu desenho, tá? Lembrando que o poema visual, ele não tem, o desenho não é feito com riscos, e sim somente com letras e palavras. Olha só, não tem nenhum risco, tá bom, pessoal? Deu para entender? Então, soltem a criatividade. É muito gostoso fazer poema visual. Parece difícil, mas quando a gente se concentra, quando a gente solta a imaginação, vira aí uma atividade muito prazerosa e muito gostosa, tá? Então, você pode fazer, vou falar de beijo. Você desenha uma boca e inventar, vou fazer um desenho da bola, vou fazer sobre a bola, vou fazer sobre a boneca, tá? Pode ser de qualquer coisa que você queira. Tudo bem? Então, você vai fazer o rascunho naquela folha que a Pro mostrou. Vou voltar lá, ó, nesta partezinha. Então, você vai criar o seu rascunho do poema visual. Tudo bem? Vamos fingir que você já terminou. Professora, já terminei. Já apaguei, já fiz, já montei, agora tá pronto. Ok. Quando estiver pronto, depois eu vou explicar a próxima etapa. Olha só. Produção de texto. Então, ó, você já ouviu falar em café com leite poético? Imagine do que se trata, pois você e a sua turma terão mais uma experiência inesquecível no mundo da poesia. A partir de todos os conhecimentos construídos até aqui, você produzirá um poema sobre um tema da sua preferência, mas iremos além. Após a revisão final em seu texto, será hora de organizar um dia especial no qual serão expostos os poemas da turma para convidados especiais. No encarte estão disponíveis os convites que serão distribuídos e aguarde as orientações do seu professor para a organização geral do evento, tá? Então, o que eles sugerem aqui para nós? Ó, são duas atividades. Então, naquele rascunho, você vai fazer o poema visual. E agora, veja só, pessoal, que vocês vão completar aqui, ó. A folha seguinte é para a realização do seu rascunho. No encarte, você também encontrará a folha especialmente preparada para a transcrição final do seu poema. Então, olha lá. Você vai decidir o assunto do poema, certo? Então, você vai colocar o tema aqui do seu poema, a quantidade de versos por estrofes, a quantidade de estrofes e a numeração dos versos rimados. Mas como assim? Então, vamos recapitular. Aquela proposta é uma atividade para você fazer um poema visual. Essa atividade que a Pro está explicando agora é um poema normal, onde você vai usar versos, estrofes, rimas, tá? Então, só que para você fazer isso aqui, você precisa decidir o assunto do poema. Professora, o meu vai falar sobre amizade. Legal. Aí você vai fazer o seu rascunho, aí você depois vai ver quantos versos tem por estrofe, verso é cada linha, estrofe cada montinho. E quantas estrofes teve o seu poema? E coloca aqui, só vai dar para colocar isso aqui depois que estiver pronto. E qual a numeração dos versos rimados, por exemplo? Às vezes a gente fala assim, na primeira estrofe,
A rima fica no terceiro e no quarto verso. Aí você coloca aqui, primeira estrofe. Terceiro e quarto verso. Segunda estrofe, primeiro e quarto. Aí você vai marcando para Pro, tá? Aí, olha só. Essa produção de texto, então, vai ficar desse jeito aqui, quer ver? Ó, deixa eu marcar aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Então, é aqui que vocês farão, tá? O poema que vocês vão ter preenchido aqui, ó, o escrito, tá? Da forma original. Então, você vai escrever, vamos supor que você escreveu aqui, assunto do poema, amizade, você vai falar sobre amizade. Então, você vai escrever aqui, poema, 2 pontos, amizade. Pula uma linha e começa. A amizade para mim é muito importante. Gosto de ficar com meus amigos a todo instante. Então, formei a primeira estrofe. A minha primeira estrofe tem 3 versos. Quais foram as rimas? Aí você vai completar. Aí pula uma linha, vai para a segunda. Então, aqui você vai formar, então, o seu poema. Você já aprendeu que o poema, toda vez que você muda de estrofe, você pula uma linha. Que a linha dos versos eu não uso até o final, tá? Eu faço cada verso como se estivesse parágrafo. Dá uma espiadinha lá nos poemas que vocês têm aí no caderno. Tudo bem? Então, a tarefa de vocês serão realizar 2 poemas. O poema visual e este poema que agora a Pro está explicando, tá bom? Aí, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês têm esse material aqui no final do caderno de vocês, tá bom? Então, vocês fizeram um rascunho, né? Tanto do poema visual, quanto do poema que é para fazer os versos, as estrofes e as rimas. Tá bonitinho, já terminou, já viu se tá certo, se não tem mais nenhum errinho, ficou bacana? Ótimo. Aí você vai colocar aqui para Procil, ó. Autor, coloca o seu nome, título do poema, coloca o nome do seu poema e copia aqui com a letra bem linda. Pode enfeitar do ladinho se quiser, como vocês preferirem. Pro, por que tem 2 folhas? Porque se o seu poema ficar muito grande, você pode terminar nessa. E se o meu couber aqui? Perfeito, tá? Ótimo. O poema é do tamanho que vocês quiserem, tá? É livre. E aquele rascunho do poema visual, você vai fazê-lo aqui, ó, poema visual, tá? Lembra do exemplo que eu dei da bola? Então, vamos supor que você fez da bola. Aí você passa ele a limpo aqui, bonitinho. E o autor coloca o seu nome para Pro. Combinado? Tá bom? Então, ó, vou voltar para vocês observarem, ó. Então, as 2 atividades vão ser o seguinte, ó, recapitulando, ó. Aqui você vai fazer o poema visual, seu rascunho do poema visual, onde você vai fazer um desenho, vai brincar com as palavras, tá bom? Igual o exemplo que eu dei, ó. Tem os exemplos da florzinha, tem aqui o do coração, da circunferência, da pipa e do cafezinho, da xícara. Tudo bem? Lá você já fez o seu poema visual? Joia! Aí você vai completar as informações aqui. A primeira informação, o assunto do seu poema que você vai inventar. Esse poema tem que ter versos, estrofes e os versos devem ter rimas também, tá? Aí você vai fazer o rascunho, tá bom? Na sua folhinha avulsa, tudo bem? Faz o seu rascunho direitinho, vê se você colocou aí o espaço certo para cada verso, se você pulou linha para mudar de estrofe, se teve as palavras que rimaram, se tá legal, se tá tendo sentido o seu poema, se tem alguma palavrinha escrita errada, arruma, faz aí, solta a criatividade. Terminei, Pro. Já arrumei, já vi, já tá perfeito. Aí você vai lá no material de apoio do final do caderno. Vai lá no material de apoio, copia o seu poema visual aqui onde não tem linha e coloca o seu nome no autor, porque foi você quem fez o poema. A mesma coisa na outra folha. O autor é você, completa aqui bonitinho para Pro e põe o título do seu poema e passa a limpo aqui os versos e estrofes que você fez sobre o seu poema. Legal? Essa folha veio a mais, você só vai utilizar se tiver necessidade. Combinado?
Aí, o que que o livro sugere? Ele sugere que depois a gente pegue aí os nossos 2 poemas, tanto o visual quanto o outro, e faça em sala de aula uma exposição, tá? Então, eu gostaria que vocês deixassem as folhas do material de apoio no caderno, para ninguém correr o risco de perder, tá bom? Aí, quando a gente retornar às aulas, aí eu vou marcar um dia certo, a gente vai recolher, então, os poemas, tanto o visual quanto esse outro, que é para fazer os versos e as rimas e as estrofes, e nós vamos montar juntos um painel de poesias em sala de aula. Combinado? Por isso que tem aqui, ó, vocês vão verificar que no caderno de vocês, lá no material de apoio, tem 2 convitinhos. Esse aqui a gente não vai utilizar agora. Pode deixar ele quietinho aí, tá bom? Aí, quando a gente voltar para a aula, né, presencial, aí a gente vai montar o nosso painel de poesia e aí a gente convida aí outras turmas para nos visitarem. Aí a gente pode utilizar esse reserve a data, tá bom? Por enquanto, a gente aguarda aí, deixa bonitinho no caderno. Joia, pessoal? Espero que vocês não tenham ficado em dúvida. Se ficou em dúvida, volta à aula, ouça novamente a explicação da Pro, tá bom? Tem meu e-mail também, que vocês podem entrar em contato, caso vocês necessitem de uma explicação um pouquinho melhor, tá bom? Estou sempre à disposição, tá? Vamos lá. O e-mail está mostrando aí, né? E não se esqueçam, agora que nós terminamos a nossa aula, de vocês entrarem no nosso questionário de presença, que é o link que está embaixo aí, que vocês já estão habituados, né? A todas as aulas vocês dão um clique no link e abram o questionário de presença. Aí lá tem uma perguntinha e tem um espaço para vocês preencherem o nome de vocês. Então, coloca o nome completo, responde a perguntinha que a Pro deixou sobre a aula e dá um ok, tá bom? Aí vocês já ficam aí com a presença da aulinha de hoje e eu fico sabendo que você está acompanhando a aula, que você está presente na aula. Combinado, meus amores? Então, eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, tá? Muito abençoada aí para todos, vocês e os familiares, muitas saudades de todos, caprichem e façam tudo bem lindo, tá? Que é para depois ter o maior prazer aí de olhar um por um no dia da gente montar o nosso painel, tá bom? Então, um beijo grande e até amanhã na nossa aula. Joia? Até, pessoal. Fiquem com Deus.